Hoje, o Fórum do Trabalho tem como tema o trabalho e a educação e conta com a participação da diretora-geral do Instituto Federal de Jundiaí, Ariana Sgrilli, e do diretor do Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos, o José Ronaldo Pereira. Antes de iniciar o debate, nós formarmos a mesa, eu peço para que preencham a lista de presença. Durante a exposição dos convidados, cada um fará uso da palavra. Quem quiser fazer questão, nós deixamos a caneta e o papel disponíveis para que sejam anotadas e no momento das perguntas e respostas, elas possam ser feitas. Eu agradeço novamente a presença de todos e todas que prestigiam este fórum, estudantes aqui da Escola da Educação de Jovens e Adultos, do Instituto Federal, militantes, sindicalistas. Um agradecimento especial também ao Sindicato dos Bancários de Jundiaí Região, do Sindicato dos Gráficos, do SINDAI, Sindicato dos Trabalhadores da DAI, Jundiaí. Agradecemos também ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Avançado de Jundiaí, e a Secretaria Municipal de Educação. Para mencionar, também agradeço a presença de algumas autoridades, da Sandra, a Sandra aqui do Simpro, junto com a sua filha, a Giovana, a Sumara Mesquita, da Tarantina, o vereador Eliezer, eu acho que não está aqui nesse momento, mas ele esteve aqui, passou pela Câmara para nos cumprimentar, o Eduardo Alvarez, o diretor da... Cadê o Eduardo Alvarez? Aqui. Muito obrigado pela presença, Eduardo, que é diretor da ETEC Benedito Storani, do Centro Paula Souza. A Rosaura Aparecida, cadê a Rosaura? Ali a Rosaura, que é diretora sindical da APASE, A APASE, que é das supervisoras de ensino do Estado de São Paulo. O Vitor Machado, coordenador municipal do trabalho, obrigado. A vereadora Marilena Negro, novamente aqui, nos honrando com a sua presença. A Mônica de Barros, professora do EJA, muito obrigado, Mônica. A Helena de Oliveira, médica, cadê a Helena? Helena, obrigado. Solema Sanches Valverde, a psicóloga. Falei certo? Solema? Obrigado, Solema. O Lucivaldo, que é pedagogo do Instituto Federal. E também o Paulo Fabrício Roquete Gomes. Vi também aí o Marcos Tebon, da Associação dos Aposentados, Sindicato da Alimentação, a Fé Juncal, presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí Região. Muito obrigado. E no decorrer dessa nossa atividade, eu vou citando novas autoridades e ressaltar principalmente a presença de todos vocês, estudantes. Para dar início aos debates, eu convido para compor a mesa a diretora-geral do Instituto Federal no campus de Jundiaí, Ariana Sgrilli. A Ariana Pereira Sgrilli tem bacharelado e licenciatura em Filosofia pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. É servidora pública do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo desde 2010, tendo atuado no planejamento e implementação de atividades e projetos de ensino, pesquisa e extensão, e desempenhado funções de coordenação, gerência e direção geral de campus. Atua principalmente nas áreas de política pública e educação. Novamente agradeço a deferência. Também convido para compor a mesa de debates o diretor do Centro de Educação de Jovens e Adultos, Ronaldo Pereira. O José Ronaldo Pereira tem graduação em Comunicação Social, Jornalismo pela Universidade Mogi das Cruzes, licenciatura em Língua Portuguesa pela Faculdade Teresa Martim, fez especialização em Gestão Pública Estratégica na Unicamp e mestrado em Educação Política Sociedade pela PUC de São Paulo. Foi professor da Rede Pública Estadual de São Paulo, professor universitário, coordenador pedagógico e diretor da Faculdade Metropolitana de Caieiras. Foi assessor parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo, assessor da diretoria da POSP, assessor técnico superior na Prefeitura Municipal de Várzea Paulista e diretor pedagógico da Etos Assessoria e Consultoria Educacional. É militante social há 25 anos, junto ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, da União dos Movimentos de Moradia, o MM e Movimento Sindical de Professores. Antes de iniciar o debate entre os nossos convidados,
gostaria de pedir à vereadora Marilena para fazer uma saudação ao público, falar um pouco também da importância desse tema, educação e trabalho. Boa noite, Ariane, Ronaldo, Paulo. Obrigada pela oportunidade aqui de fazer essa saudação. Dizer que a gente, assim, elogiar a iniciativa, né? É um trabalho do mandato do vereador Paulo, companheiro aqui de bancada na Câmara, e que, nessa linha da preocupação com o aspecto do trabalho, né, como um dos eixos mais importantes de desenvolvimento da cidade. Eu acho que a gente vai ter aqui um histórico interessante do trabalho do EJA, né, que eu acho que foi uma alavancada muito grande na relação com, né, na retomada aí na questão do ensino de adultos, né, de jovens e adultos, e também com o advento do Instituto Federal. Acho que a Ariane também vai poder nos dar aí as suas impressões e constatações em relação à nossa demanda aqui na cidade. Acho que, assim, o contexto é preocupante, de uma forma geral, né? Eu acho que em todas, em nível nacional, em função do que se decorre aí da chamada crise, que a gente se antecipa muitas vezes e a crise começa a acontecer sem estar ainda consistente e consolidada. E acho que a gente tem que, nesse modelo econômico que a gente persiste em viver, onde a gente tem que se adequar às regras do trabalho e no trabalho não se adequa, né, nas relações sociais e necessárias no campo do trabalho da mulher. Então, a gente tem muito que lutar e nessa linha mesmo de formação, mas também de crítica com o modelo que a gente vive econômico e que, de alguma maneira, nós teremos que romper em algum momento, né? Seja pela crise ou seja pela nossa capacidade aí de começar a olhar novos horizontes e ver possibilidade de consolidar políticas públicas que realmente incluam as pessoas, que dê possibilidade e oportunidade a quem já está excluído de um processo não econômico, um processo social, né, que é muito mais grave. Então, a gente tem que incluir quem não tem alfabetização, tem que incluir quem já está formado, e temos que ir equilibrando essas relações, essas forças, para que a gente possa aí alcançar um nível de qualidade de vida aceitável, né, no mínimo aceitável para um país como o nosso. E quando a gente vai trazendo para o micro, né, a gente fala do macrocosmo, a gente é microcosmo, porque a gente é micro, né, no nível de Estado, num Estado como o nosso, e que a educação no Estado não é levada a sério, né? Então, eu espero que a gente, através desses eventos, a gente consiga encontrando caminhos aí para nós estarmos juntos na defesa aí de políticas públicas de educação e de inclusão social. Tá bom? Parabéns, Paulo, parabéns a vocês, e vou estar aqui aprendendo um pouquinho. Obrigada. Obrigado, vereadora Marilena. Cumprimentar também a presença da Rose Gouveia, militante social, da ONG Aliados também, a Mariana Janeiro, movimento feminista aqui de Jundiaí, quem calou Petronilha, o Josué Pereira, eu vi há pouco o Josué aqui, que é lá do Novo Horizonte, obrigado pela presença, e vou passar a palavra para iniciar esse debate para a Ariana. Ronaldo, vamos sentar ali para acompanhar, que vai ter uma projeção, né? Isso. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos, a todas. Muito obrigada pelo convite, Paulo. Para nós, do Instituto Federal como um todo, é muito importante esse momento de nós estarmos aqui, de uma certa forma, né, na minha pessoa. E, na verdade, o Instituto Federal ele tem essa proposta, né, de não só de qualificação profissional, mas é uma coisa muito mais abrangente.
E para nós estar na Câmara Municipal em Jundiaí, né, enfim, promovendo um debate, fazendo parte desse debate, é muito importante. Então, é uma honra e eu agradeço a oportunidade. Cumprimentar o Ronaldo, meu colega de trabalho, pedir licença para chamar de amigo, né, meu amigo de caminhada. Cumprimentar a todas as autoridades que estão aqui presentes, o pessoal do Instituto Federal, os alunos, professores. Muito obrigada pela presença de todos. Bom, pessoal, na minha apresentação, eu coloquei algumas informações iniciais sobre o Instituto Federal, para vocês terem uma ideia do que é o Instituto Federal. Mas eu não vou falar só disso. Eu fiz uma proposta aí partindo da minha formação em filosofia, né? Então, para a gente discutir um pouquinho algumas coisas de alguns conceitos mesmo relacionados a trabalho e educação, para depois poder debater. Mas, se no final alguém tiver alguma dúvida sobre o tema ou sobre o Instituto Federal, eu estou à disposição. Então, assim, o Instituto Federal, apesar dele ser novo aqui na cidade de Jundiaí, nós estamos aqui desde 2014, ele é uma instituição centenária, né? Então, ali tem uma linha do tempo, começou em 1909, como uma escola de aprendizes e artífices, e, em 2008, se transformou em Instituto Federal como a rede federal de ensino. Então, nós fazemos parte de uma rede que abriga não só o Instituto Federal de São Paulo, mas institutos federais em todo o Brasil e universidades federais tecnológicas e outras escolas técnicas. E ali, então, 105 anos de rede federal que nós temos. Pode passar. Pode passar. Aqui, para vocês terem uma ideia, então, né, dessa história, então, de 1940, tem algumas fotos mais antigas do Instituto Federal. E aqui, para vocês terem uma ideia, então, de como está o Instituto Federal hoje no estado de São Paulo só. Então, nós somos quase 40 escolas presenciais, temos os campos avançados, como é o caso de Jundiaí, tem Sorocaba, outras cidades, e também os núcleos de educação à distância. E ali algumas fotos para vocês terem ideia, né, de outros campos. Aqui nós estamos pequenininhos ainda, né, no Complexo Agos, mas um dia seremos grandes. Se vocês quiserem conhecer, então, a maioria de vocês estuda, né, quem estuda no CEMEJA, é só subir o elevador, vamos lá conhecer o Instituto Federal. E, para quem, de repente, está um pouquinho mais longe, passa um dia lá na quinta-feira, né, já participa do varejão noturno depois, né, e leva a família para conhecer o Instituto Federal. Aqui, pessoal, eu separei algumas fotos para vocês terem uma ideia, então, um pouco da proposta que nós temos no Instituto Federal. Nós temos algumas turmas de formandos já lá em cima, né, e alguns eventos, algumas atividades que nós fazemos que são diferentes, né, não só, então, no contexto da sala de aula, mas também a participação em eventos. Nós já participamos aqui de uma discussão que teve, né, sobre o trabalho e diversidade, inclusive até tivemos a honra de ajudar na escolha do tema, né. E para nós é muito importante, então, que a escola promova debates, não só a educação técnica, né, mais no estrito, né, no conceito mais estrito, mas também a formação. Bom, pessoal, agora é o lado da filosofia. Na verdade, assim, um exercício que nós fazemos dentro da filosofia, né, é esse exercício de trabalhar os conceitos, né? Então, quando eu fui convidada para discutir um pouquinho trabalho e educação, o que eu me propus a fazer primeiro foi pensar um pouquinho o que é o trabalho e o que é a educação. E eu vou convidar vocês a fazer esse exercício, e não é nada muito difícil. Vocês vão ver que a gente consegue filosofar bastante usando um simples dicionário, né? Então, eu tirei todos os conceitos de um dicionário online, na verdade, né, o Michaelis, e, assim, tem muita coisa legal que a gente consegue discutir, né, em relação ao trabalho e educação. Tá? Então, o que é o trabalho e o que é a educação? Pode. Então, se vocês forem procurar no dicionário, o que é o trabalho? É o ato ou efeito de trabalhar, é o ato de exercer uma atividade ou
para fazer ou executar alguma coisa. É a aplicação da atividade humana a qualquer exercício de caráter físico ou intelectual. E aí está como sinônimo, é um esforço, é uma labuta, que seria um trabalho forçoso, né, um trabalho pesado, e luta, que eu achei muito interessante, né, sinônimo de trabalho, luta. O que eu queria trazer para vocês é o seguinte: geralmente a gente fala assim, trabalho, educação para o trabalho, e a gente pensa que é educar para aprender, por exemplo, uma profissão, né? Mas trabalho é muito mais amplo, é, na verdade, a atividade humana. E trabalho não é necessariamente emprego também, e profissão não é necessariamente emprego, né? Então, são coisas diferentes. E aqui está dizendo, inclusive, que luta é trabalho, né? Então, mais para frente vai falar do exercício da cidadania. Então, o esforço de nós fazermos alguma coisa, o trabalho voluntário é um trabalho, né? Então, tudo o que nós fazemos dentro da sociedade é trabalho, certo? Pode passar. Aí, foi o que eu falei para vocês, trabalho versus profissão. Então, a profissão, sim, né? Então, a profissão é uma ocupação, é um emprego que requer um conhecimento específico, né? Geralmente com uma preparação longa, com uma preparação intensiva, né? Aquele conjunto de pessoas que exercem uma ocupação especializada, é uma, né, uma ocupação, um ofício. Então, a profissão é, por exemplo, a profissão de mecânico, a profissão de padeiro, que é uma coisa mais especializada. Mas, né, como eu falei, é um ramo do trabalho, né? Não é a mesma coisa. E aí, será que todo mundo que tem uma profissão tem um emprego? Aí é o que eu coloco aqui, né? Trabalho versus... Não. Dá para passar? Ué. Está voltando, é. Aí, o trabalho versus profissão. Pode passar mais um. Aí. O trabalho versus o emprego. Aí, sim, o emprego, que é a situação onde a gente está, na verdade, em exercício, está empregado, numa repartição pública, num lugar particular. Então, isso é o emprego. Então, são coisas diferentes. Certo, pessoal? Deu para entender? Então, beleza. Agora, a gente vai fazer um outro exercício, que é educação. O que é educação? Então, a educação é o ato ou efeito de educar, é o aperfeiçoamento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano. É um disciplinamento, uma instrução, ensino. Geralmente, quando a gente pensa em educação também, a gente pensa só na escola, né? E às vezes, a gente pensa assim, educação é aprender a fazer as continhas de matemática, né? Saber certinho a gramática, mas não necessariamente é só isso. Está falando de faculdades físicas, de faculdades intelectuais e de faculdades morais também, certo? Pode passar. Então, no final, estava falando que educação talvez tenha alguma coisa a ver com o ensino, né? O ensino, na verdade, é uma forma sistemática da gente transmitir alguns conhecimentos. Então, o ensino, geralmente, é o que acontece na escola, certo? A educação, ela pode acontecer em todos os lugares, né? Desde a TV, nos movimentos sociais, em vários lugares, né? Na família, tudo isso é educação. E o ensino é o que a gente aprende na escola. E aí, né, é um dos principais meios da educação, né, mas, enfim, não só, é como você transmite o conhecimento. Mas nem sempre a educação a gente aprende só com essa transmissão, né? Às vezes a gente aprende de ver, de participar das coisas, né, no nosso dia a dia. Pode passar. Aí eu queria também fazer agora, né, uma distinção com vocês entre algumas palavrinhas, né? O que é o conhecimento? Alguém já fez essa reflexão? O que é conhecimento? Quando a gente conhece alguma coisa, né? O conhecimento
na verdade, é a gente ter uma ideia, ter uma noção, ter uma informação, uma notícia sobre alguma coisa, né? Isso é conhecer. Então, eu vejo TV, né? Estou tendo uma notícia, né? Então, são essas informações, essas noções que a gente recebe todos os dias, certo? Pode passar. A técnica é diferente. A técnica é um conjunto de métodos e pormenores práticos, essenciais à execução perfeita de uma arte ou profissão. Certo, gente? Então, quando a gente fala, assim, por exemplo, de educação técnica, de um ensino técnico, é mais para aprender aquela profissão, por exemplo, de padeiro, de mecânico, certo? Mas não é, a educação não está relacionada só com a técnica, não só com aprender essa profissão, mas também com o conhecimento, certo? Que é mais amplo. Pode passar. E, por último, o que é sabedoria, né? Que é diferente também. Conhecimento não é a mesma coisa do que sabedoria, certo? Sabedoria envolve uma outra coisa, né? Uma conduta orientada de acordo com o conhecimento do que é justo, do que é verdadeiro. Então, é uma coisa mais ampla, é uma coisa que tem a ver com moral, com ética, com princípios que a gente tenha, do que é justo, do que é melhor para a sociedade, tem a ver com o bem comum. E aí, a questão, né, da sabedoria, prudência, juízo, bom senso, razão, certo? Então, gente, nem sempre uma pessoa que é muito boa numa técnica, ela tem sabedoria, né? Nem sempre uma pessoa que não tem, de repente, nada de técnica, não sabe nada, né? Então, são conhecimentos, são faces da nossa razão, certo? Conhecimento, técnica e sabedoria. Aí eu trouxe para vocês aí, né, para a gente não fugir da filosofia, as palavras, então, em grego. Logos, tekine e sofia, que são diferentes. Logos, conhecimento, tekine, técnica, sofia, sabedoria. Certo, pessoal? Agora a gente vai para uma sessão de fotos. Ah, não, ainda não. Não, depois vai ter. Bom, aqui, então, pessoal, eu trouxe a questão da legislação. Então, para quem não conhece, né, a Lei 9.394, de 1996, ela estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da nossa educação. Por que eu trouxe isso? Que aí eu não estou falando para vocês, olha, gente, eu acho que educação tem que ser isso, né? É a lei que está dizendo, né? É a lei que está fazendo a gente refletir sobre algumas coisas, sobre o que a gente quer para o país, o que a gente quer para a nossa educação. Certo? E aí, a lei, ela coloca algumas coisas, né? Então, que o primeiro artigo dela vai falar, que é aquela questão da educação, né? Que a educação, ela abrange os processos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, tá? Então, foi aquilo que a gente falou no começo. Educação não é só o que está na escola, né? É tudo isso, né? Nos movimentos sociais, na sociedade, nas manifestações culturais, tem educação, certo? Apesar de que a lei vai falar mais do que se faz na escola, mas ela tem esse conceito maior sobre o que é educação. Em relação à educação básica, o que é a educação básica, gente? É o ensino fundamental e o ensino médio, tá? E ela vai dizer que o objetivo da educação básica no nosso país é desenvolver o educando, assegurando formação comum, indispensável para o exercício da cidadania, e fornecer meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então, o que a gente tem como objetivos da educação? Cidadania, trabalho e progredir nos estudos. Aí a gente já discutiu um pouquinho o que é estudo, o que é trabalho, mas tem uma palavra que a gente ainda não falou muito, que é a palavra cidadania, né? Então, pode passar.
Aí eu trouxe aqui, então, de novo o exercício, né? O que é cidadania? Tem a ver com 3 direitos básicos, né? Que é o nosso direito civil, a vida, a liberdade, a propriedade, a igualdade perante a lei. Os direitos políticos, que é participar no destino da sociedade, votar e ser votado. Gente, direito, vocês viram que eles não colocaram como direito político só votar e ser votado? Não é isso. É, em primeiro lugar, participar no destino da sociedade. Será que é só votando que a gente faz isso? Participando dos movimentos sociais, tem várias maneiras da gente, né, participar desse destino da sociedade, certo? Inclusive, aí voltando, participar do movimento social é trabalho. Lembra que a gente falou? Então, tá. E direitos sociais? A educação, ao trabalho justo e à saúde, enfim, até uma velhice boa, né, são todos direitos. E aí está dizendo aqui, exercer a cidadania é ter consciência dos seus direitos e obrigações e lutar para que sejam colocados em prática. Então, tem os direitos, tem os deveres também. Então, isso é cidadania, certo, gente? E aí está dizendo, né, que a gente precisa, na verdade, ter esse balanço entre o que é o direito e o que é dever, para a gente ter uma sociedade que é mais equilibrada, mais justa, certo? Aí, só para vocês terem uma ideia, então, em relação ainda à educação básica, vai colocar na questão do ensino médio um pouquinho mais esmiuçado, né? Mais detalhado. A questão daquelas, dos objetivos, né? Que a educação tem. Então, a dimensão da cidadania, do desenvolvimento da autonomia intelectual, do pensamento crítico, de você se aperfeiçoar para os seus estudos posteriores, né? E aquelas dimensões que a gente falou, mas aí também elas aparecem esmiuçadas quando a gente fala do ensino médio. Agora sim, a sessão de fotos. Bom, pessoal, agora eu vou convidar vocês para fazerem algumas reflexões, né? Essa reflexão que eu vou fazer agora, ela foi tirada, na verdade, eu copiei de um filósofo, tá? Ele era alemão, né? Ele viveu o Holocausto, que foi a época do nazismo, e eles, na verdade, se perguntavam, porque assim, a Alemanha é um país assim que a gente fala, poxa vida, né? Primeiro mundo, é todo mundo inteligente, né? Todo mundo, enfim, conhece das coisas. E a grande pergunta que eles tinham, né, a gente é uma terra de grandes filósofos, cientistas, e, bom, esse filósofo que eu estou falando é o Adorno, tá, gente? Enfim, então eles tinham essa preocupação. Puxa vida, como que um país que é tão educado, tão ensinado, ele se deixou levar, né, e se transformou no que foi a Alemanha nazista, né? Que a gente sabe, vê muito em filme e tal, né? Como é que foi horrível, né? Enfim, o extermínio, né? De outras pessoas, enfim. E aí, tem uma reflexão que eles fazem para a gente aprender a diferenciar, então, aquilo que eu falei, de conhecimento, de sabedoria, de técnica. Aqui são as ferrovias do Holocausto, para vocês terem uma ideia, então, de como se carregavam os judeus para os campos de concentração. E, na verdade, as ferrovias, tem alguns estudos que dizem que se elas não existissem, o Holocausto não teria tido a amplitude que teve, porque elas, na verdade, carregavam, né, os judeus muito mais rápido, era um escoamento mesmo, né, até os campos de extermínio. E aí eles levantam a questão, porque o trem, né, a rodovia, foi construída por alguém, foi projetada por alguém que sabia muito dessa técnica, né? E aí essa questão, será que se ele soubesse o que ia ser feito desse trabalho dele, né, ou essas pessoas, será que elas teriam construído? Será que eles teriam ajudado?
Então, essa que é a grande questão, né? E se eles sabiam, né, que aí ainda é pior, né? Será que eles tinham um conhecimento de mundo, uma sabedoria, de pensar nas outras pessoas, né, para, de repente, não fazer, simplesmente falar, não, eu não vou participar disso? Então, é uma reflexão para a gente saber, para a gente fazer, né? Muitas vezes a gente faz um trabalho e a gente não sabe o fim desse trabalho, né? Quais são as consequências dele, né? E é importante que a gente saiba, né? A gente usa uma técnica, faz alguma coisa e dispara para o mundo. Para onde está indo isso, né? Qual que é a consequência daquilo que a gente está fazendo? Eu vou trazer essa reflexão agora, gente. Me perdoem, tá? É um parênteses. Vamos tentar refletir hoje, né? Pode passar. Ó, aqui é uma foto da indústria de armamentos, né? É uma foto um pouquinho mais antiga que eu consegui achar, é só ilustrativa, tá, gente? Do lado de cada as moças lá trabalhando, né? Fabricando revólver, né? E, de repente, porque elas precisam sustentar a família e tal, né? E aí, do outro lado, geralmente, para onde a gente pensa que vai, né? Para a nossa segurança, tem o exército, enfim, né? Pode dar um clique. E se a gente imaginasse o fim como esse? Será que, se essas moças, elas imaginassem esse fim, será que elas participariam disso? Que, de repente, pessoas, né, estão sendo, enfim, exterminadas com o trabalho delas, né? E aí também não estou dizendo que a culpa é delas, né? Porque muitas vezes elas não tiveram outra oportunidade senão fazer esse trabalho. E aí, por isso, até como a Mariana colocou, né, uma coisa, a gente precisa de uma sociedade mais justa para que a gente tenha, de fato, o exercício da cidadania, né, para que aquilo que está na lei, da formação crítica, né, do nosso pensamento intelectual, seja, de fato, né, que por mais que, de repente, a gente pense isso, toque a gente, mas pode ser que, no final, a gente, não sei, de repente, não tenha outra escolha, né? São reflexões, ok, gente? E aí tem a foto, então, pode passar, da indústria, né? Então, por exemplo, no caso da indústria, a gente sabe que ela serve, enfim, várias outras coisas que, né? Mas é uma coisa que a gente pode pensar também. Pode passar. Aí, então, voltando nesse tema da exploração do trabalho, né? Aí já é um outro lado, né? Pessoas que são exploradas com o seu trabalho, né? Esse exemplo é famoso, enfim, né, das pessoas de indústria têxtil que trabalham em situação análoga, né, à escravidão, né? E aí, voltando então naquela questão, né, em primeiro lugar, precisaria de oportunidades melhores, enfim, mas tem toda uma luta também por direitos, né, que tem a ver com a outra foto que eu vou... Pode passar? Que é essa, né? Que as pessoas são bem marcantes do dia 1º de maio, né? Que depois se transforma, então, no dia do trabalhador, que são as pessoas, na época, então, século XIX, onde se começou essa discussão, né? Nos Estados Unidos, na Europa, né, e eles lutando por melhores condições de trabalho. E daí que surgiu, por exemplo, né, a nossa jornada de 8 horas e a nossa CLT, que, na verdade, tem as consolidações de alguns direitos que nós temos como trabalhadores. Bom, pessoal, eu estou quase encerrando. Eu queria deixar alguns convites para vocês, então, para refletir, né? Em primeiro lugar, o que é a educação, por que eu estudo, né? Como a escola pode fazer a diferença na minha vida, com o que eu trabalho e por quê, né? Será que o meu trabalho faz sentido para mim, né? Ou será que, de repente, eu só estou indo trabalhar para conseguir o meu sustento? E se for só por isso, será que eu consigo buscar uma coisa que faça sentido, né? Que sentido o trabalho tem, né, na minha vida? E como eu posso fazer a diferença no mundo, de repente, através do meu trabalho? Pode passar.
Bom, pessoal, agora uma última reflexão. Essa é uma tirinha do André Dahmer, da Vida Sem Sentido, né? Um moço que levanta todo dia, a esposa está dormindo ainda, ele vai trabalhar e volta em casa, a esposa está dormindo, né? Então, Vida Sem Sentido chama a série. Pode passar? Aí tem uma... Pode... Isso. Aí tem até uma analogia que faz, né, da vida sem sentido, de repente, o que os nossos adolescentes, nossas crianças estão aprendendo, né? A vida automática. Então, do mesmo jeito, de repente, que o pai está numa vida automática, a criança também, né? Então, começando todos os dias uma vida sem sentido. E, pode passar? Aí uma frase, se nada faz sentido, há muito que a gente fazer, Engenheiros do Havaí. Pessoal, muito obrigada. Tem um obrigada, pode dar um clique aí. Obrigada, obrigada. Obrigado, Ariana, pela ótima exposição, apresentação. Antes de passar a palavra para o Ronaldo, peço desculpa porque eu estou um pouco rouco com essa mudança do tempo, aí me afetou um pouco a voz. Quero agradecer também a presença da professora Edna Silveira, da Secretaria de Educação, pela presença, do Arthur Augusto, presidente do PT de Jundiaí, pela presença. Quero lembrá-los e lembrá-las, quem quiser fazer questão, a Rose e a Mariana, elas têm o papel e a caneta, quiser fazer alguma questão para os expositores ou colocar algum ponto de vista também, fiquem à vontade. E agora eu vou passar a palavra para o Ronaldo. Por favor, Ronaldo, fique à vontade. Boa noite a todos e todas. Quero agradecer ao Maleba, ao mandato do Paulo Maleba, o convite de estar aqui participando. Dar boa noite de novo a todas, a Marilena Negra, a vereadora, a dona Edna, que trabalha com a gente lá na EJA, aos nossos educandos, muito obrigado por terem vindo aqui participar conosco. A Ariana, nossa companheira, muito obrigado. Arthur, nosso presidente, muito obrigado a todos os companheiros que estão por aí. Eu não tenho a habilidade que a Ariana tem de falar manso, tranquilo, né? Eu preparei aqui uma reflexão a partir da perspectiva nossa, da classe trabalhadora, para falar sobre educação e trabalho. É claro que aquilo que eu vou dizer faz parte da nossa história, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, e da história daqueles que nos ajudam a entender o porquê nós somos classe trabalhadora. Então, eu vou partir, eu tenho um professor chamado professor Marcos, que é uma pessoa que me ajudou muito na minha formação, que ele diz que todas as vezes que nós vamos conversar, dialogar sobre os intelectuais, as pessoas que nos ajudam a pensar e a refletir a nossa história, a gente sobe nas costas deles, né? Então, eu vou pedir a permissão para um camarada nosso chamado Marx, um alemão, né, que nasceu em 1818, né, vou subir nas costas dele, depois vou subir na costa de um outro camarada chamado Antônio Gramsci, um italiano do Partido Comunista italiano, que ficou parte da vida dele preso, mas que construiu um diálogo fundamental para nós, a classe trabalhadora. E, por último, eu vou subir em cima de um outro companheiro, camarada, brasileiro, o maior educador brasileiro, que, infelizmente, a grande parte do nosso povo não conhece, pernambucano, igual meu pai, que nasceu em 1921, chamado Paulo Freire. Então, aquilo que eu vou dialogar com vocês é a partir dessas três pessoas, né, que eu pedi licença para poder pegar o conhecimento que eles têm e dialogar um pouco conosco. Primeiro, eu vou conversar com um cara chamado Marx, né, que eu vou tentar dizer aqui para vocês
o tempo que eu tenho é curto, então eu vou tentar reduzir o máximo possível aquilo que essas pessoas disseram, tanto na contribuição do trabalho, quanto da contribuição da educação. O Marx, ele escreveu muito pouco sobre educação, muito pouco mesmo, mas ele escreveu muito sobre o trabalho. E o trabalho numa perspectiva da classe trabalhadora. A gente ouve muito, quando a gente liga a televisão, vê jornal, as pessoas falam, o mercado de trabalho. Primeira coisa é que nós, trabalhadores, não somos mercadoria. Nós não somos sabão Omo, nós não somos carro, nós não somos mods, nós não somos papel higiênico. Nós somos seres humanos. E o que nos ajuda, o que nos faz olhar a sociedade, olhar o outro, é a nossa vontade imensa de ser humano. Então, nós vamos dialogar aqui sobre o mundo do trabalho. E de qual é a diferença desse trabalho para o mundo do trabalho? O mundo do trabalho é aquele que nos emancipa. Tudo aquilo que nós fazemos de bom é trabalho. Eu levanto de manhã cedo, escovo os dentes, é trabalho. Eu produzo, sei lá, não sei onde vocês trabalham, é trabalho. Não é? Agora, nós não somos mercadoria, nós somos seres humanos, nós vamos para o mundo do trabalho. E esse trabalho que vai nos emancipar enquanto classe, enquanto pessoas. Do mesmo jeito que a educação é emancipatória, o trabalho, ele também é emancipatório. Quando nós enxergamos o trabalho, não como mercadoria, mas como produção nossa. E essa ideia de ter trabalho como mercadoria, não é uma ideia posta por um ser divino, já diria o bom e velho Marx. Até porque, para ele, esse ser humano não existia. Era uma construção da sociedade. Né? O trabalho, como ele é visto hoje, ele vem da Revolução Burguesa, do início do capitalismo, e o Marx, ele olha para a classe trabalhadora da Alemanha, e a grande pergunta do Marx, que eu acho que é a pergunta que deve ser nossa também, por que aqueles que não trabalham são ricos, e aqueles que trabalham não são ricos, são pobres? Era a pergunta que movia Marx, esse alemão, né, que tanto contribuiu para o crescimento da classe trabalhadora. E o Marx vai estudar essa história. E com isso ele vai estudar a história do trabalho, da relação do homem com o trabalho. E o Marx, nessa procura de querer saber o porquê que um é pobre e o outro é rico, ele vai dar dois nomes para esses sujeitos. Né? Os pobres ele vai dar o nome de proletariado, e os donos dos meios de produção, ele vai dar o nome de burgueses. A burguesia era uma classe de comerciantes, né, e que se organizou e tal, e fez a parte dela de mudar a sociedade feudal para o capitalismo. Mas o que importa para a gente é a relação de trabalho que o Marx aponta para nós. E como é que muda o trabalho? O Marx vai fazer um estudo, na verdade ele vai fazer um estudo sobre o sapateiro. O Marx vai dizer, olha, um sapateiro, antes dessa divisão do trabalho, ele conhecia todo o processo de produção da construção do sapato. Então, ele desenhava o sapato, ele matava a vaquinha, ele arrancava o couro da vaquinha, ele botava o couro da vaquinha lá para secar, ele cortava o sapato, ele costurava o sapato, ele vendia o sapato. Ou seja, o operário, ele era dono, a classe trabalhadora era dona, e a única dona do que o Marx vai chamar de processo de produção. Ou seja, de tudo aquilo que eu preciso fazer, que eu preciso saber para ter o sapato, para vender o sapato. Só que, como todos nós sabemos, tem algumas pessoas, vamos dizer assim, que são um pouco mais, podemos chamar de espertas. Né? Eles resolveram, desculpa, antes disso, você fazia um sapato por dia, você vendia esse sapato, e você tinha o suficiente para você sobreviver. A gente tem um presidente aqui do Uruguai, que eu acho que para a gente, uma pessoa espetacular, que é o Mujica. O Mujica, ele foi presidente do Uruguai, e ele tem um Fusca. Aí um dia perguntaram para o Mujica, Mujica, você é pobre? Ele falou assim, eu não sou pobre, eu tenho o suficiente para mim viver. O Mujica
parte do salário dele como presidente da República, 90% ele doava para as ONGs do país. Então, na ideia lá do Marx, voltando para ele, você vender um sapato por dia dá conta de você viver. Você ter sua casa, você ter um Fusca 73, né? Você ter uma vida razoável. Não é? Só que com o tempo, algumas pessoas resolveram ter mais de um sapato. Não é? E essa produção não estava dando conta. E algumas pessoas contrataram outras pessoas para trabalhar para elas. E aí começam os nossos problemas. Por que aí começam os nossos problemas? Porque se eu produzia um sapato, e eu vendia esse um sapato, o resto do dia, o que eu fazia? Eu pescava. Eu podia ler, eu podia namorar, eu podia passear, ou eu podia não fazer nada. Porque eu não estava preso ao consumo e ao dinheiro. Tá certo? O que acontece? Nesse outro sistema, quanto mais eu produzo, mais o meu chefe ganha, e quanto mais eu trabalho, mais o meu chefe ganha. Só para vocês terem uma ideia, na época do Marx, as pessoas trabalhavam 16 horas por dia. 16 horas por dia. E nisso, aconteceu um outro problema. Eu precisava ensinar as pessoas a trabalhar e tinha que ser rápido. Então não dava para ensinar o cara primeiro a costurar, depois a botar o solado do sapato. Não dava conta. Eu fiz o que para resolver esse problema? Eu reparti a confecção do sapato. Então, uma pessoa mata o boi, a outra arranca o couro, a outra corta o couro, a outra desenha, a outra costura, a outra coloca o cardaço e a outra vende. E o chefe olha. Tá certo? Então vejam, o conhecimento do trabalhador, que era o conhecimento do todo do trabalho dele, ele passa a ser esse conhecimento, o trabalhador vai ter apenas uma pequena parte desse saber. E o pior, e o Marx vai chamar isso de trabalho alienado. Se aquele sapateiro poderia colocar o nome do sapato dele como Ronaldo, que o sapato foi eu que fiz, quando ele vai trabalhar na fábrica, ele não consegue enxergar que aquele sapato faz parte do trabalho dele. O Marx vai chamar isso de trabalho alienado. Vou perguntar para vocês, vocês sabem quem fez a calça de vocês? Vocês sabem quem fez o sapato de vocês? Alguém fez. A Ariane colocou aqui uma fábrica de costura, e a gente sabe o quanto que os nossos irmãos bolivianos estão sofrendo nas fábricas de costura com trabalho escravo. Não é? Ou seja, o Marx vai chamar isso de trabalho alienado. O que é o trabalho alienado? É o trabalho que o operário olha e ele não se enxerga como sujeito daquilo dali. Quem faz o carro da Volkswagen. Outro dia eu vi um comercial da Volkswagen que me assustou. Passou a linha de produção da Volkswagen, um monte de operário trabalhando, e no final aparece um operário limpando o símbolo da Volkswagen. Ou seja, o operário não pode deixar sequer a marca da mão no símbolo daquilo que ele faz, daquilo que ele produz. Só que esse problema não é só de produção, esse problema é também de conhecimento. Porque o conhecimento da classe trabalhadora, segundo Marx, ele foi retirado quando você divide o trabalho. A classe trabalhadora não tem mais esse conhecimento. Por quê? Segundo Marx, como nós temos duas classes sociais, proletário e burguesia, nós vamos ter também dois trabalhos e pior, nós teremos duas escolas. Uma escola para o proletário e uma escola para a burguesia. A escola da burguesia vai preparar os filhos da burguesia para dois lugares. Para dois lugares. O primeiro lugar, governar o Estado. O segundo lugar, cuidar da economia. E não é à toa que hoje
Não é à toa que hoje os donos do poder econômico e financeiro, junto com a mídia nacional, estão fazendo o que estão fazendo com o operário no poder. Isso não é à toa. Isso não é à toa. O Marx já explicava. Vejam, os filhos da burguesia vão ter uma escola que vão preparar eles para governar o Estado e a economia. E os filhos da classe trabalhadora? Os filhos da classe trabalhadora não terão escola. Não terão escola. Terão a educação para o mercado de trabalho. Não é para o mundo do trabalho que emancipa, é para o mercado de trabalho. Muito bem, o Marx, ele dá uma solução para isso. O Marx, ele olha a situação da sociedade alemã da época, da classe trabalhadora, da economia, ele fala, a única solução que tem para isso, primeiro é a revolução. Segundo, é ter uma educação que tenha 3 princípios básicos. Primeiro, que ela não prepare o operário apenas para apertar parafuso. Que ela prepare o operário para o mundo do trabalho, que ele vai chamar de tecnologia. A escola tem que preparar o operário para o mundo do trabalho, que ele vai chamar tecnologia. A segundo, que a escola, a educação, prepare o operário para pensar. Porque você trabalhando 16 horas por dia, vocês não têm tempo de pensar. Vamos ver a realidade de cada um e cada um de nós. Saímos 5, 6 horas da manhã de casa, andamos 1, 2 horas de ônibus ou de trem, entramos no trabalho às 8, às 9, saímos às 17, às 18, chegamos em casa às 19h20, cansados, assistindo televisão e vamos dormir. Que hora nós pensamos? Não tem hora para pensar. Isso não é à toa. Se eu não penso, eu não crio possibilidades de mudança na sociedade que nós temos, nem no modelo de trabalho, nem no modelo de educação. E a terceira e última proposta pedagógica que o Marx coloca para a gente, é que toda escola tem que trabalhar o corpo, o físico da gente. Imagine um operário trabalhando 16 horas por dia, o que dá de tendinite, bursite, enfim. A vida do operário naquela época era horrível. Era horrível. Em 1991, nasce um outro cara, chamado Antônio Gramsci, que eu falei para vocês, um italiano, né, que vai aprimorar o pensamento do Marx. No campo da educação, o Gramsci ele trabalhou muito mais do que o Marx. E o Gramsci vai dizer o seguinte, olha, realmente nós temos 2 escolas, nós temos 2 classes sociais, não é? Nós temos uma sociedade dividida em classes, nós temos um mundo do trabalho dividido em classes. Como é que a gente resolve isso? Primeiro, nós precisamos dar uma escola, que ele vai chamar de escola unitária. A escola unitária do Gramsci, para mim, é o sonho de uma escola para o meu filho e para o filho de toda a classe trabalhadora. Que possa formar cada uma e cada um de nós, ele vai chamar de intelectuais orgânicos, para que nós possamos disputar, veja, no campo das ideias, qual é o melhor modelo de sociedade para se viver. Veja, preparar a classe trabalhadora no campo das ideias, não é do campo do trabalho, para disputar qual é o melhor modelo de sociedade que nós temos. O Gramsci, ele faz um trabalho muito grande, intelectual, porque ele ficou muito tempo preso, né, perseguido pela... Ixi, meu tempo já está quase indo, né? Ficou muito tempo preso, e nesse tempo ele foi preso porque ele lutava por mudanças sociais. Ele escreveu muito sobre trabalho e muito sobre educação. E essa escola unitária do Gramsci, ela tinha a mesma base da escola do Marx, da educação do Marx, que era uma escola unitária que formasse para tudo, não apenas para o tal
do mercado de trabalho. E mais do que isso, que fosse uma escola que libertasse a classe trabalhadora da sua condição de operária. E que se construísse uma sociedade justa e igualitária. Veja que sociedade justa e igualitária, existe um equívoco quando se fala de sociedade justa e igualitária. Porque as pessoas falam, mas uns não vão trabalhar, outros vão trabalhar, e vai ser igual? É óbvio que não. O que é igual são as condições de chegada. Não dá para você colocar um Fusca e uma Ferrari para disputar uma corrida e achar que o Fusca e a Ferrari vão chegar no mesmo tempo e chegarem juntos na reta final. Os nossos meninos, as nossas meninas que são filhos da classe trabalhadora, e a maioria de vocês que não tiveram acesso à escola na idade certa, vocês precisam ter a mesma oportunidade que os filhos da burguesia têm. A escola pública, que é a escola onde todos nós estudamos, ou parte de nós estudamos, ela é pública porque ela tem que ser de todos. E a qualidade dessa escola tem que nos dar a condição de nós nos emanciparmos no mercado de trabalho e na sociedade, de fazer opções. E é esse o debate, em pequenas palavras, que o Gramsci faz. E aí, pulando do Gramsci para o Paulo Freire, o Brasil, ele passou por um processo de educação e educação escolar cruel. Cruel. Primeiro, porque desde a chegada dos portugueses aqui, porque eu espero que ninguém acredite que o Brasil foi descoberto, né? Que aqui não tinha nada para descobrir, até os índios davam pelado, né? Até a própria foto dos livros didáticos que mostram o tal descobrimento do Brasil, quando você olha aquela foto, você vê a missa, e do lado dos portugueses tinha um monte de povos, que a gente chama de povos nativos, que aqui já viviam. Então, o que houve aqui foi um processo de colonização, de exploração. Os portugueses, quando vieram para cá, eles já vieram com um modelo de escola e de educação pronto. Eles destruíram o modelo de educação dos povos nativos e produziram um modelo de educação baseado na escrita. Os povos nativos, não sei se tem alguém aqui que pode me ajudar, mas se você for numa sessão de Umbanda e Candomblé, não vai ter inário nem hino de canto. Por que não vai ter inário nem livro de canto? Porque o saber, o conhecimento dos cantos, das rezas, está na palavra, não está no livro. Os povos nativos, o que vale para ele é a palavra. O conhecimento não está no livro, está no mais idoso. É impensável para um povo nativo um asilo. Impensável. Por que impensável? Porque o conhecimento está naquele idoso. Não é? Os portugueses, quando chegam aqui, eles vêm com uma outra ideia de educação, a educação do livro, da escrita. E eles precisavam, e não é à toa, né, porque esse modelo de escola nosso é um modelo de escola que foi produzido e pensado por Martinho Lutero, que tinha como um dos pontos centrais da reforma luterana, que era as pessoas terem acesso à leitura e à escrita para poder ler a Bíblia e fazer a mediação entre Deus e os homens. A Igreja Católica compra isso, né? E esse modelo de escola nosso, e a ideia dos portugueses chegarem aqui, é a ideia de que as pessoas aprendam a ler e escrever, né? Então, quando eles chegam com essa ideia. Só que essa escola que eles trazem para cá, também é uma escola onde a classe trabalhadora não tinha lugar. Então, veja, a classe trabalhadora, ela está excluída do mundo do trabalho, ela está excluída da gestão do Estado, ela está excluída da gestão da economia e ela está excluída da gestão da escola. Não é? Então, os pensadores que olham isso e falam, nós temos que criar uma alternativa para essas coisas, eles começaram a pensar tanto o mundo do trabalho como a educação a partir de outro caminho, de outro lugar.
E aí, esse pernambucano chamado Paulo Freire, que na minha opinião é o maior educador brasileiro, junto com Anísio Teixeira, enfim, com o professor Brandão, que estava com a gente na segunda-feira, ele vai dizer o seguinte: primeiro, a classe trabalhadora, ela tem saberes. A classe trabalhadora tem saberes. E essa escola, que durante muito tempo disse que essa classe trabalhadora não tem saber, ela é equivocada. Ela é equivocada. E Paulo Freire disse isso quando 91% da população brasileira era analfabeta. Veja, quando a nossa primeira LDB foi aprovada, em 1961, a 4024, a LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela ficou 13 anos no Congresso. A UNE, ela faz um debate, uma peça teatral chamada Os 99. Quem são os 99? São os 99% da população brasileira que não tinha acesso à escola. E essa escola, o Paulo Freire diz, olha, como ela não inclui porque ela não quer a classe trabalhadora. A nossa escola, aqui no Brasil, ela está com um processo, eu acho muito bonito, mas muito difícil. Primeiro, ela era uma escola de ricos e de homens brancos. E ela passou primeiro a acolher as mulheres ricas. Depois, ela começou a acolher os homens pobres. Depois, ela começou a acolher as mulheres pobres. É claro que essa educação não era educação dada para a burguesia. E depois ela acolheu a mentira da libertação dos escravos, que é uma mentira. Ela trouxe para o Brasil um problema seríssimo, um problema no mercado, no mundo do trabalho. O que eu vou fazer com tanta gente sem ter trabalho? Os negros, né? E ela está no problema para a escola. Com o tempo, esses negros vão para a escola também, só que essas pessoas não se identificam naquela escola. Só para vocês terem uma ideia, os professores de português, na maioria das vezes, eles começam um processo de ensino-aprendizagem a partir da gramática. Por que parte da gramática? Vejam só, as crianças que iam para nossas escolas, a mãe dela já ensinava ela em casa a ler, a escrever, a contar e geografia. Se a pessoa sabe ler e escrever, ela vai para a escola, o que ela vai precisar aprender? A regra de como escrever. E até hoje, nós temos uma dificuldade sem tamanho dos professores de língua portuguesa entender que não se começa um processo na língua portuguesa com as 10 classes gramaticais. Por quê? Porque a minha mãe é analfabeta, ela não sabe ler e escrever. Então, eu não vou para a escola para aprender regra, eu vou para a escola para aprender a ler e escrever. Depois que eu aprender a ler e escrever, eu aprendo a regra. E a gente não conseguiu mudar isso desde as nossas primeiras escolas. Então, o Paulo Freire, ele fala, olha, esse modelo de educação está falido, nós temos milhões e milhões de pessoas que estão analfabetas, nós temos que mudar esse modelo. E o que ele vai falar? Ele vai falar assim, essa escola precisa ter duas funções. A primeira é emancipar. A pessoa, ela não precisa ser preparada para o mercado de trabalho. A educação tem que preparar ela para ser emancipada. Nós temos que pensar uma escola a partir da concepção marxista e gramsciana de educação. Uma escola para a classe trabalhadora. Que ajude ela a pensar, que prepare ela para o mundo do trabalho e para o mundo do esporte. E essa educação emancipatória, o Paulo Freire vai partir de um outro eixo. Não mais o eixo de preparar para o mundo do trabalho. Não mais o eixo de o professor sabe tudo, o educando não sabe nada. Ele vai falar, nós temos que partir, o nosso ponto de partida é onde o nosso educando está. Por quê? Vovô viu a uva. A maioria dos nossos alunos, eles são oriundos do norte e do nordeste. Vovô viu a uva. Muito bem, lá no nordeste uma seca miserável. Essa criança, ela nunca vai ter a ideia do que é uma uva. E quanto mais que o vovô a viu.
Então, a dificuldade dela aprender é muito grande. O Malerva me deu mais 5 minutinhos. E aí, ele vai falar, as pessoas vão aprender como você parte do conhecimento que ela tem. E esse conhecimento, para você ter esse conhecimento, você vai ter que ir onde que ela está, você vai ter que fazer um círculo de cultura, ouvir o que ela sabe, e a partir do que ela sabe, a partir do conhecimento da classe trabalhadora, você vai começar o processo de ensino-aprendizagem. E isso, veja, é o início do processo. Não é o fim do processo. E esse é um erro muito grande que a escola fez com aquilo que Paulo Freire colocou como pedagogia emancipatória, ou pedagogia crítica, que é você começar da onde o educando vai. E aí, para tentar amarrar as duas coisas, tanto Marx como Paulo Freire, por caminhos diferentes, eles tinham que pensar uma educação e um trabalho, e o mundo do trabalho, que faça você transformar a sociedade que nós vivemos. E transformar essa sociedade significa fazer com que os nossos educandos tenham o direito da escolha. O direito da escolha de escolher qual é a melhor escola que eu tenho, o que eu preciso ter. Qual é o melhor trabalho que eu preciso ter. Será que eu preciso trabalhar 12, 16 horas e grande parte daquilo que eu produzo, eu não consigo olhar e eu me sentir como sujeito daquilo dali? Então, o mundo do trabalho, nós precisamos mudar o mundo do trabalho para que nós sejamos sujeitos da história. Nós precisamos mudar o processo educacional para que nós possamos ser sujeito da escola. E esse é o nosso grande desafio. E só para mais um minutinho aí, tem 2 aqui, pedi só mais um. O PROEJA, que é aquilo que nós trouxemos aqui para Jundiaí, junto com o Instituto Federal, é a ideia justamente de você trabalhar os 3 eixos que o Marx e o Gramsci traz para a gente, e o Paulo Freire, de educação unitária. Que você prepara a pessoa para o mundo do trabalho, você oferta elevação de escolaridade, e quando a gente tiver uma quadra lá na Argos, a gente possa ofertar a educação física. Ou seja, você pensar o sujeito como um todo. Nós não somos só braço para apertar parafuso, ou mover uma peça ou outra do lugar onde nós trabalhamos. Nós temos mente, nós pensamos, nós produzimos e nós consumimos. Então, a ideia, e o consumo tem que ser consciente, a ideia de trazer o PROEJA, trazer o Instituto Federal, é justamente por essa concepção unitária de educação que o nosso camarada Gramsci propõe para a gente. E aí, para terminar mesmo, eu queria dizer só uma coisa. Existe uma disputa de projeto aqui no Brasil. E eu vou dar um dado para vocês entenderem o que é essa disputa de projeto. O governo Fernando Henrique Cardoso, ele fez um projeto proibindo a expansão do Instituto Federal. No final do governo Fernando Henrique, em 2002, tinham 3 institutos federais aqui no estado de São Paulo. Cubatão, Sertãozinho e São Paulo. Certo, Ariana? Tinham 3 institutos federais de educação pública, com qualidade social, que prepara para o mundo do trabalho. 3 institutos federais e um decreto proibindo a expansão dos institutos federais. Hoje, no estado de São Paulo, depois do governo Lula, nós temos 40 institutos federais. Repito, de 3, o Lula retirou a proibição de construção dos institutos federais e, a partir daí, houve a expansão dos institutos federais. Hoje nós temos 40 institutos federais. Por que essa política de expansão dos institutos federais? Porque nós temos que ofertar educação pública com qualidade social e preparar para o mundo do trabalho, que é isso que a classe trabalhadora necessita. Tá bom, gente? Muito obrigado e desculpe ter estourado o tempo, gente. Obrigado, Ronaldo. Agradecer também a presença da Ana Silvia Giacomelli, que é educadora também, né? Entusiasta dos cursinhos populares.
nós estamos aqui na etapa do debate, em que eles já fizeram as exposições, e nós, em seguida, abriremos, então, para o público. Né? Até agora, 3 pessoas escreveram. Quero deixar à vontade também, caso queiram fazer a pergunta da tribuna, a Rosaura, o Lucas e a Mariana. Não sei se preferem ou querem que eu leia a pergunta daqui. Lucas, quer fazer uso da tribuna? Fica à vontade. Pode. Então, vou fazer o seguinte, Lucas, a Rosaura, depois a Mariana, depois o Florisvaldo. Quero agradecer também ao José Roberto, que é servidor aqui da Câmara, está operando as 3 câmeras, o som está se desdobrando aqui, é um trabalhador polivalente até essa hora. E eu cheguei hoje 9 horas da manhã, porque teve uma audiência, né, Marilena? E ele já estava aqui. Você vê que estamos falando da realidade. Eu ia explanar sobre alguns pontos aqui, mas minha voz está difícil de falar muito, eu vou passar já para as perguntas. E lembrando que está passando ao vivo esse fórum de debates na TV Câmara, no canal 4 da NET, também no 60.1 UHF, é o 7º Fórum do Trabalho, o tema de hoje é Educação e Trabalho, e nós entendemos que a Câmara, né, o mandato parlamentar, além de propor leis, votar leis, enfim, fazer a discussão legislativa, tem um papel importante também de abrir esse diálogo com a sociedade, trazer pessoas com capacidade para debater e também aqui alunos, pessoas que tenham interesse, sindicalistas, enfim, todos interessados nessa discussão. O senhor Lucas Forlevise pode fazer a pergunta. Muito obrigado. Agora sim. Boa noite. Primeiramente, queria parabenizar pelas excelentes explanações, foram todos muito esclarecedores. Eu queria fazer um questionamento no sentido de que a educação no Brasil, ela é garantida enquanto direito muito tarde, só nos anos 30, né, na Constituição de 36, se não me engano, né? E o Ronaldo até citou Anísio Teixeira, e Anísio Teixeira ele foi um entusiasta da educação em período integral, inclusive pública de qualidade, né? Nós sabemos que 2 modelos de educação são muito claros no país, o modelo da classe dirigente e o modelo dos trabalhadores. Eu tive a oportunidade recentemente de fazer estágio na escola pública e eu vi o quanto isso é forte, o quanto isso é latente mesmo. Então, nós temos uma escola pública onde as crianças, os jovens, os adolescentes entram e saem do mesmo jeito que entrou. Eu queria fazer o questionamento à mesa, se dentro dessa ideia de Anísio Teixeira, que ainda hoje nós brigamos para que aconteça, vocês concordam, se de fato vocês concordam, que a educação em período integral pode ser um caminho para que nós evitemos que os filhos da classe trabalhadora entrem de maneira desqualificada e prematura no mundo do trabalho. Muito obrigado. Próxima, Rosaura. Já peço para a Mariana Janeiro ficar aqui na espera, que em seguida ela fará uso da tribuna. Depois é o Kiko, Florisvaldo. Quem quiser ainda fazer perguntas, se manifeste, daí na sequência vai usando a tribuna. Isso. Bom, primeiro também queria agradecer, né, no caso, os palestrantes pela brilhante explanação. E nessa discussão a respeito da educação e da educação para uma classe trabalhadora, a gente vinha lá dos anos 80, exatamente nessa discussão da educação que emancipa, e depois dos anos 2000, isso é muito presente na rede pública, né? Um reducionismo na educação escolar, né? Maquiada pelo que a gente chama hoje na moda de pedagogia das competências, né? E que tem sido induzida, né, pelas avaliações em larga escala e pela divulgação e a massificação da importância dessas avaliações de larga escala,
PISA, Saresp, IDEB, né, que, no meu entender, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, né, reduzem essa questão da educação para uma formação mais tecnicista, abandonando essa questão do saber, do conhecer, do emancipar, mas do preparar para uma prova, do preparar de volta para o mercado, essa ideia que eu percebo uma disputa muito grande no campo educacional e na defesa, inclusive nossa, da classe trabalhadora, né, no reconhecer a escola enquanto espaço de emancipação. Queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito disso e que formas de resistência a gente tem para avançar e para, eu diria, para retomar, porque a gente está quase que andando na engatou-macharré, né? A gente voltou para lá, para 5692, e precisava que formas de resistência, como que a gente faz para ir para frente. Queria que vocês dois, na verdade, comentassem um pouquinho a respeito disso. Obrigada. Mariana. Olá, boa noite. A minha dúvida, acho que é uma dúvida mesmo, você estava falando da escala desigual, dos privilégios desiguais que as pessoas têm dentro da educação, e eu, como militante negra, eu preciso fazer o recorte, e eu queria que você elucidasse, falasse um pouco da questão dos privilégios que os negros não têm. A educação para os negros é ainda mais precária que para os brancos filhos, ainda que brancos filhos de trabalhadores. E como avançar na questão da educação, na educação do negro periférico, avançar e como garantir esse avanço na educação para eles. Se só as cotas são suficientes, se a base precisa melhorar muito mais do que já é isso. Eu vim pedir o recorte dessa questão dos não privilegiados na educação a favor dos negros. Só isso. Boa noite. Então, agora foi a Mariana Janeiro, próximo é o Florisvaldo Roberto Kiko. E depois a Sandra Baraldi também fará a pergunta. Muito boa noite a todos, boa noite à mesa. Eu gostaria de parabenizar a palestra de ambos, né? Eu já conhecia. Eu tenho dois questionamentos. O primeiro, né? Eu vou ler. O saber popular, a vida da comunidade local, não deveria ser levado mais em consideração nos currículos e no plano pedagógico de cada escola? A primeira é esse questionamento. O outro questionamento, né, levando-se em consideração, Ronaldo, a sua fala, né, a educação integral no ensino médio, ela não foi criada mais pensada em manipular os nossos jovens, as nossas crianças, né? E, por último, eu acho que tem a saúde está trabalhando uma questão que eu acho que é primordial, que é a questão do saber popular, né? A partir do momento que determinada comunidade faz a utilização de determinadas ervas medicinais, a saúde está começando a utilizar isso, né? Isso não deveria ser melhor pensado, melhor aplicada, e também a escola não deveria começar a pensar com esse aspecto, nessa ótica? Obrigado, Kiko. A próxima, Sandra Baraldi, que é presidente do Simpro, né, Sindicato dos Professores. Alguém mais quer fazer questão? A Helena, mais alguma pessoa? Daí encerramos então, questão da Helena, é a última, passo para a mesa responder em seguida. Parece que minha voz piorou um pouco mais, né?
Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Parabenizar ao Paulo Malerba pelo evento, aos palestrantes. E, como presidente do Sindicato dos Professores, nós lidamos diariamente com N problemas e me chamou muito a atenção a ligação entre a palestra da Ariana e do Ronaldo. Porque na parte onde a Ariana diz a diferença entre a sabedoria e o conhecimento, muitas pessoas acham que é a mesma coisa, e não é. Esse item eu gostaria de ligar em uma pergunta só, atrelando a mesma ao que o Ronaldo disse, que na época do Karl Marx, o trabalhador ele era tratado como mercadoria. O que acontece, Ronaldo? Hoje em dia, nós vemos que a educação está tratada como mercadoria. Ou seja, quem paga mais tem uma educação melhor, tem uma escola de mais qualidade. E nós sabemos que é assim. Ou seja, professor trabalha mais, professor se empenha mais, ele vai ter melhores escolas para trabalhar, consequentemente, um melhor salário. Está certo que o salário do professor não está bom em lugar nenhum, mas esses terão um melhor salário. E como fazer, então, em detrimento a isso, na parte da sabedoria e do conhecimento, que nós temos a proliferação do EAD. O EAD nada mais é do que aquele ensino à distância, que nós, sindicalistas, tentamos combater muito. O aluno ele tem um ensino todo estruturado, todo bem montado, como eles estão passando, até um ensino técnico ou ensino médio. Quando ele for para um curso superior, que é onde ele vai se especializar mesmo na área de serviço dele, ele vai fazer um EAD. Porque ele está cansado, ele trabalha o dia todo e opta pela melhor maneira. E também pelo valor de mensalidade mais barato. O que significa esse valor de mensalidade mais barato? O curso dele não vai ser melhor, lógico que não vai. Vai ser lucro para a mantenedora, para a escola que ele está, para a faculdade que ele está cursando. Tanto que há grupos internacionais comprando faculdade. Eu gostaria de saber a opinião dos dois, como fazer isso. E o aluno que se forma pelo EAD, tem gente que debate com a gente, mas ele vai procurar o conhecimento, o interesse tem que partir dele. Eu imagino, pelo que a Ariana falou, que então ele vai sair da faculdade com o conhecimento, mas ele não vai sair de lá com a sabedoria, porque a sabedoria ela é construída no dia a dia, no contato com professores. Eu gostaria de saber a opinião dos dois palestrantes sobre isso. Obrigada. Próxima inscrita é a Helena. E, a seguir da fala da Helena, nós devolvemos a palavra para os nossos expositores, né? Quero avisar que os certificados serão entregues no final, na saída, para quem necessitar, né, do certificado de participação. E esse vídeo também estará disponível no site da Câmara Municipal, tem o espaço da TV Câmara, ficará disponível para posteriores consultas, enfim, disponibilização em outras mídias, professor Ronaldo também. Helena. Bom, boa noite. Eu queria trazer aqui para todo mundo pensar um pouco uma realidade que é pouco falada. A minha formação é médica. Eu sou médica e, felizmente, tive toda a minha formação pública. E eu, em momento algum, tive apoio de nenhum professor para que eu fosse para a área pública de saúde. Então, eu queria trazer isso para vocês. Quando a gente é formado numa instituição pública, eu fui na USP, em momento algum eu fui direcionada a fazer o SUS. Eu faço o SUS por paixão, mas na escola eu não fui educada para isso. Então, quando o ensino público te orienta a fazer um caminho para o mercado, dentro de uma instituição pública, médica, tá certo? Obrigada. Então, vou passar a palavra para o professor Ronaldo,
responder as questões, em seguida a Ariana também. Para responder tudo que vocês colocaram aqui, vai mais umas 3 horas, vai não, Ariana? Assim, a primeira questão que o Lucas coloca, eu acho que um pouco a Sandra, um pouco a Mariana. Tem um livro do professor Marcos César Freitas, que o nome do livro é A História Social da Escola Pública no Brasil. Vejam, a história social da escola pública no Brasil. Nesse livro, o professor Marcos César, ele vai, entre outras coisas, apontar 2 olhares que, para mim, são fundamentais para a gente compreender a história das classes populares dentro da escola pública e da escola pública. A primeira questão que o professor Marcos César coloca é assim, olha, a escola, até as classes populares resolverem estudar, as professoras tinham os melhores salários, as melhores casas, eram casadas com médicos, com advogados, enfim, era a escola da nata da sociedade. E aí a gente tem que tomar um cuidado para nós não reforçarmos esse discurso que a gente ouve. Não, a escola de antigamente era boa. Verdade, a escola de antigamente era boa. Sabe por que ela era boa? Porque a gente não estava lá. Porque nós, classe trabalhadora, pobre, negro, mulher, não estávamos lá. Por isso que ela era boa. Então, nós temos que tomar cuidado com essa escola da escola boa. A escola pública, ela só é pública porque todos têm que estar lá dentro. Outro dia perguntaram para o professor Mário Sérgio Cortella. Professor Mário Sérgio, a melhor escola é a USP? Ele falou, não é. Como não é? A USP tem os melhores profissionais, os melhores professores. Ele falou, não. A USP só será a melhor escola quando o negro, a mulher, o pobre, as pessoas com necessidades especiais estiverem lá dentro. Elas não estão, essas pessoas não estão. Então a USP não é boa. Então o professor Marcos César, ele vai falar, olha, quando as classes populares começaram a entrar na escola, houve 2 ações diretas da burguesia. A primeira ação foi a desvalorização dos profissionais do magistério. Então, a professora, ela não casa mais com o médico. Ela vai casar com o professor, com o mecânico, com o porteiro. Não que essas profissões sejam piores ou melhores. Não são. Todos nós somos operários. Na escola, se você não tiver a pessoa da limpeza, o professor não trabalha. Se você não tiver a merendeira, o professor não trabalha. Então não existe, e o Paulo Freire diz, saber maior ou menor. Existem saberes diferentes. E esses saberes não estão na nossa escola. Então, quando a escola passa a atender as classes populares, começa a ter a desvalorização dos profissionais do magistério, o investimento na escola começa a reduzir. E aí é óbvio que isso não é por acaso. É para que a classe trabalhadora não faça a disputa no mundo do trabalho com os filhos da burguesia. Simples assim. Simples assim. E a escola de tempo integral do Anísio Teixeira, ele tinha muito a ver com a escola unitária do Gramsci. O problema é que nós nunca conseguimos, com raras exceções, fazer uma escola integral que dê conta. Até porque, quando você pensa em escola integral, o investimento é muito pesado, é muito grande, né? E o Estado brasileiro ainda não conseguiu. Anísio Teixeira tentou, a Marta Suplicy, quando foi prefeita de São Paulo, tentou com os céus. Aqui a experiência tucana de escola de tempo integral aqui no Jundiaí, ela é o caos. Ela é o caos. Não acreditem na propaganda. Nós estamos tentando fazer um outro modelo, com acertos e erros, mas tentando, né? Tentando. Quanto às competências e habilidades e o processo de avaliação, na minha opinião, o processo de avaliação, as provas que todas as crianças fazem, ele tem um problema, na minha opinião, seríssimo.
Qual é o problema? Não dá para me dar avaliação para o aluno que estuda no Divino, e a prova é a mesma, para o aluno que mora no São Camilo e no Varjão. Não dá. Então, só isso, na minha opinião, já é um processo que está equivocado. Na escola pública já é complicado, tem diretora que tira crianças com necessidades especiais para não fazer a prova e a nota não cair. Não é? E isso são dificuldades imensas. E essa ideia de prova, ela é cruel, porque ela vem da competitividade do mercado. Essa é uma ideia americana para privatizar a escola. Porque qual é a ideia? Eu ranqueio a escola, eu dou dinheiro para o pai colocar a criança na escola que ele quer. Ou o Estado repassa esse dinheiro direto para a escola. A escola que tem uma nota baixa recebe um recurso menor. A escola que tem nota alta recebe um recurso maior. Só que a escola alta, quem vai conseguir entrar lá são os filhos da burguesia. Os filhos da classe trabalhadora vão continuar com a escola ruim. Não é à toa que nos Estados Unidos as crianças se matam tanto. Outro dia, um dos moleques que matou lá, claro que tem outros problemas, ele foram procurar nas coisas dele, tinha uma carta, e na carta estava escrito: acabem com as escolas. Isso para a gente que é educador é um problema seríssimo para a gente refletir. Né? A questão de privilégio que a Mariana colocou, eu não tenho acúmulo para dizer sobre a questão da negritude. Eu tenho alguns olhares. Né? Eu acho que a escola pública, ela tem um problema sério com todo mundo que está lá dentro. Né? E o problema é de aprendizagem. A gente não consegue, a nossa escola não consegue ensinar todos os nossos meninos e nossas meninas. Esse é um grande desafio. Né? É claro que a população negra, quando ela chega na escola, ela tem um outro problema, que é o problema da exclusão, o problema de não se enxergar lá e tal. Eu acho que as cotas, elas ajudaram muito. Ajudaram muito. A cota, eu não sei se ela é uma solução para sempre, mas ela é uma solução que precisa ser colocada nesse momento, onde você tem uma população negra excluída, a maioria das pessoas que a polícia militar mata são negros, não é? Mercado de trabalho, os menores salários são dos negros. Então, isso é algo que a escola precisa refletir. A cota ajuda, mas se eu não melhorar a escola pública, e aí a luta, eu acho que tem que ser pela melhoria da qualidade da educação na escola pública, né, eu vou ter cota a vida inteira. Não é? E eu preciso resolver esse problema. É claro, para mim resolver o problema da cota e da escola pública, eu preciso ter uma consciência social muito grande. E eu vou dizer, e eu não acho que o modelo americano seja a solução para a gente. Não acho. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A Sandra coloca a questão da EAD. Isso é um problema sério, porque o Paulo Freire dizia que não existe docência sem discência. Não é? Não existe educador sem educando. Isso era um problema do SEMEJA. As pessoas recebiam uma apostila para casa estudar e não voltavam. Né? A nossa condição lá melhorou quando teve relação professor-aluno. Então, EAD é um engodo. Mas é o que ofertam para a nossa classe trabalhadora. Para quê? Para que ela nunca possa chegar na gestão do Estado, para que ela nunca possa ser gestora da economia, para que ela nunca possa, enfim, ser emancipada. E é triste você saber que a nossa universidade pública forma para o mercado privado. Né? Triste isso. E a gente ainda não conseguiu fazer o debate de fazer com que os formados na USP vão trabalhar no SUS, vão trabalhar nas periferias das nossas cidades. Formam-se com o nosso dinheiro, né, e não vão para lá. E a questão do ensino integral, do ensino médio,
O jeito que está sendo posto aqui, com raras exceções, ele é só para preparar para o mercado de trabalho. Isso é verdade, isso é triste, né? Porque muitas vezes a gente está tirando o que a nossa juventude tem mais de belo, que é a possibilidade de transformar a nossa sociedade, uma sociedade justa, igualitária, onde todos tenham os mesmos direitos, brancos, negros, homens, mulheres, enfim, né, todos tenham os mesmos direitos. Eu acho que eu, de novo, falei demais. Eu queria agradecer muito a paciência de vocês, queria agradecer ao Paulo Malerba e o mandato pelo convite, dizer que estou à disposição no que eu puder, e é isso. Muito obrigado. Passo a palavra para a Ariana. Bom, eu vou tentar responder as perguntas. Na verdade, não é bem uma resposta. Acho que são algumas reflexões que eu tenho, né? Eu posso compartilhar com vocês. Bom, em primeiro lugar, o Lucas, quando ele fala da questão da educação em tempo integral, nós temos esse debate dentro do Instituto Federal. E, na verdade, uma opinião que eu tenho, uma reflexão que eu tenho, é que não é exatamente a questão do tempo integral que deve ser discutida, é a formação integral, né? Muitas vezes, como o Ronaldo colocou, você fala, é tempo integral, é melhor, mas, de repente, você está fazendo mais do mesmo em 4 horas, 8 horas, 12 horas, né? Então, a questão da formação integral se aproxima muito daquilo que o próprio Ronaldo falou, da escola unitária do Gramsci, né, onde você forma o indivíduo em todas as suas possibilidades, né? Para vocês terem uma ideia, até eu tive um contato muito interessante, agradeço meu amigo Ronaldo, né, com o pessoal do movimento do MST, né, visitei alguns acampamentos, a gente estava discutindo algumas coisas do Pronatec e eu descobri uma coisa, né, que eu achei fantástica, que é a questão da pedagogia da alternância, por exemplo, né. Então, eles têm um tipo de discussão de pedagogia que não necessariamente o aluno vai todos os dias na escola, né, e aí será que é pior a educação, né? Então, de repente, o aluno vai no final de semana e aí ele fica um tempo lá, faz uma imersão, né? Enfim, e aí ele volta, aplica aqueles conhecimentos. Então, é uma outra relação com o conhecimento. E lembrando que educação a gente não faz só na escola, né? Então, eu acho que não é tanto tempo, né? É a proposta da educação que está por trás. Aí, nisso, eu vou pegar um gancho na questão que foi levantada em relação à EAD, né? Eu sei que tem, né, alguns problemas, a gente tem algumas questões aí para discutir, mas a questão da EAD, acho que talvez não seja tanto a EAD, mas a proposta que é colocada ali por trás, né? Enfim, e aí eu também diria que a precarização não está só na EAD, né? A mercantilização, né, a educação como mercadoria não está só na EAD, né? Ela está em toda parte, né? E aí, voltando um pouquinho, então, isso foi o que foi colocado pela Sandra, né? Então, são reflexões, né? Em relação, por exemplo, ao que a Rosaura falou, do ranqueamento, né, das escolas, que o Ronaldo comentou um pouco, da questão da quantificação, né, como sinônimo de qualidade, é toda uma lógica da nossa sociedade, né, do número, né? E aí, gente, é um mito até assim que está até no conhecimento, né? Assim, por exemplo, o que é numérico, a matemática dita as regras para a história, para a geografia, né? Então aí a gente se não tem número, não é ciência, né? E aí, então, eu não vou conseguir medir se você não me falar quantos % teve de aprovação, né? Então, é toda uma lógica tecnicista, né? Que está em contraposição com o humano, né? E aí, uma forma de resistência, não sei, talvez uma defesa da escola pública. Mas aí, quando eu falo público, não é gratuito, que é diferente também, né? É uma escola pública a serviço da sociedade, né? E aí, pega um gancho com quem a Helena falou, né? Da questão da medicina. Então, assim, o fato de você ter estudado na USP, que é uma escola pública,
Mas, assim, a gente confunde, né? Ela é pública porque ela é gratuita, né? Será que ela, de fato, é pública nesse sentido que a gente colocou, de estar a serviço da sociedade, né? E aí o Ronaldo já disse, será que ela é mesmo, de fato, a melhor, né? Enfim, eu acho que eu falei um pouquinho, Kiko, a questão das ervas medicinais que ele apontou, eu acho que também tem a ver com isso, com o mito da ciência, né? Ciência é o que a gente faz, e aqui, né, o mito do conhecimento, o conhecimento é o que a gente faz na escola, a ciência é o que faz nos laboratórios e tal, lá na NASA, enfim, né, o que a gente faz aqui no nosso quintal não é um mito, né? E, enfim, mas ele está aí na nossa sociedade, e o tempo todo a gente está convencido disso, né, de que, de repente, aquele conhecimento que a gente não tem valor, enfim. Gente, eu acho que eu passei mais ou menos por todas as questões, né? Muito rapidamente. É isso, eu agradeço demais, é muito bom estar aqui conversando com vocês. Fazia muito tempo, né? Faz tempo que eu estou longe da sala de aula. E, enfim, trabalhando. Eu gosto muito dos bastidores também, viu, Dani? Estou ali sempre na correria, mas é muito bom poder conversar com vocês. É uma coisa que... E esse tema, muito obrigada, Paulo, é um tema que eu sou apaixonada. Obrigada, gente. Obrigado, Ariana. Obrigado a todos e a todas pela presença. Vi ali o Ederson Felipe também, da Educação, o Marco José, o pessoal que veio prestigiar. O Ronaldo quer fazer uma última palavra, porque ele lembrou de alguma coisa aqui. Vou fazer igual a Xuxa. Minha mãe, meu pai, minha irmã, meu filho e minha filha estão assistindo. Tchau para vocês aí, boa noite. Passando ao vivo, aproveitar para deixar... Obrigado novamente às alunas, aos alunos aqui do Instituto, também do EJA. É uma oportunidade de sair um pouco do ambiente lá da sala de aula, vir à Câmara. Também é uma forma de se apropriar desse espaço, que é a casa do povo. É para ser a casa do povo, é para vocês, todos e todas, terem conhecimento do que acontece, debater e poder participar também desse espaço. Obrigado, Ronaldo, Ariana, pela gentileza da presença, do ótimo debate. Né, todos que fizeram questões, que participaram de alguma maneira também, estiveram até essa hora conosco. Quem assistiu de casa, falar para a câmera ali também, muito obrigado por ter acompanhado. Eu recebi uma mensagem da Márcia Pires dizendo que estava acompanhando, muito obrigado, deve ter mais pessoas. E até a próxima edição, convidaremos todos e todas, espero que tenhamos mais oportunidades de debates como esses. Um grande abraço.